Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Exata. No vídeo de hoje, nós vamos resolver as questões de matemática de nível superior da VUNESP, do Instituto de Previdência Social, dos servidores municipais de Valinhos. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Vamos lá! Com R$ 120 é possível comprar 6 pastas a R$ 4 a unidade e 8 cadernos iguais, não restando troco algum. O maior número de pastas que podem ser compradas com o mesmo valor pago na compra de um caderno é... Pause o vídeo e tente resolver antes da minha correção. Vamos lá, então ele tem R$ 120, né? E é possível comprar com esses R$ 120 6 pastas a R$ 4 a unidade e 8 cadernos iguais, não restando troco algum. Então, 6 pastas a R$ 4, ele já gasta 6 vezes 4, né? E 8 cadernos iguais, não restando troco algum. Então, o preço de cada caderno eu posso dizer que é X, né? Então, de um caderno, o valor é X reais. Se não resta troco algum, eu posso igualar isso a R$ 120, né? Então, vamos igualar a R$ 120. É claro, você poderia fazer 120 menos 6 vezes 4, foi quanto ele gastou, né? E o resultado dividir por 8, que vai dar na mesma também, mas prefiro resolver com a equação do primeiro grau, né? Então, vamos lá. Vamos descobrir quanto ele gasta em um caderno e em seguida a gente vê o que ele pede no enunciado, né? 6 vezes 4 nós temos que é 24, mais 8x, que é igual a 120. 24 está somando, passa subtraindo, então 8x é igual a 120, menos 24, que é igual a 96. 8 está multiplicando, passa dividindo, então nós temos 96 dividido por 8. Vamos fazer essa conta aqui, 96 dividido por 8, 1 vezes 8, 8 para 9, 1, baixo 6, 16 por 8, 2, né? Então nós temos 12. R$ 12 é o preço do caderno. Então, qual é o número de pastas que podem ser compradas? O maior número de pastas, se cada pasta custa R$ 4, né? Então, fazendo 12 dividido por 4, nós vamos ter 3 pastas. Alternativa A. Em uma empresa trabalham 80 funcionários, dos quais 1/5 trabalha no setor administrativo. Entre os funcionários restantes, 7/8 trabalham no setor operacional e os demais na manutenção. Em relação ao número total de funcionários que trabalham nessa empresa, aqueles que trabalham na manutenção correspondem a... Então, ele quer saber a fração, certo? Que a manutenção, os funcionários da manutenção têm em relação ao total. Muito bem, vamos resolver. Como eu disse na questão anterior, pause o vídeo e tente resolver antes da minha correção. Nós temos aqui o seguinte, em uma empresa trabalham 80 funcionários. Então, esse é o nosso total de funcionários, dos quais 1/5 trabalha no setor administrativo. Entre os funcionários restantes, quantos funcionários restaram ali então, né? Ora, se 1/5 trabalha no setor administrativo, restaram 4/5 do total de funcionários, certo? Então, 1/5 trabalha no setor administrativo. O que restou foi 4/5. É só diminuir 5/5 menos 1/5, nós vamos ter 4/5, certo? Então, vamos calcular 4/5 do total de funcionários, que é 80, né? Então, 4/5 de 80. Nós temos 4/5 de matemática é vezes, né? Vezes 80. 4 vezes 80, o resultado divide por 5, né? 4 vezes 80, 320. Vamos dividir 320 por 5. Então, pegamos 32, 6 vezes 5, 30, para 32, 2, baixo 0, 20 dividido por 5, 4, né? Faço o cálculo aqui um pouco mais rápido, porque acredito que você saiba fazer isso bem tranquilo aí, né? Então, nós temos aqui 64 funcionários restantes, né?
Então, desses funcionários, 7/8 trabalham no setor operacional e os demais na manutenção. Que não interessa para a gente aqui não, na realidade, aqueles 7/8, né? Quanto falta aqui para fechar o inteiro, que seria 8/8? Ora, para fechar 8/8, está faltando 1/8, né? Nós já temos 7/8, então está faltando 1/8 que nesse caso é 64, porque ele está falando sobre os funcionários restantes, que é 64 aqui que a gente já calculou. Então vamos calcular 1/8 de 64. Então 1/8 de 64, você já sabe da regra, o de matemática é vezes 1 vezes 64, 64, dividido por 8, nós vamos ter 8. Então, 8 funcionários, né? E os demais na manutenção. Então, esses 8 funcionários aqui que trabalham na manutenção. Lembrando que não calculamos os 7/8 que trabalham no setor operacional, e sim, né? 1/8 que são os funcionários que trabalham na manutenção. Concorda comigo? Então, nós temos aqui 8. Agora já podemos calcular a fração solicitada. Então, na manutenção nós temos 8 funcionários e o total de funcionários nós temos 80, né? Então, 8 em 80, simplificando tudo por 8. 8/80 simplificando por 8, nós temos 8 por 8, 1. 80 por 8, 10. 1/10. Alternativa D. É claro que essa questão você poderia resolver da seguinte forma, né? Por exemplo, 1/5 trabalho no setor administrativo. Então, você faz 1/5 de 80, em seguida você diminui para descobrir os restantes dos funcionários. E assim sucessivamente. Então, eu resolvi de uma maneira um pouco mais direta e mais rápida para você que está treinando para concursos públicos. Certo, meu querido? É sempre bom a gente resolver questões da maneira mais rápida possível, porque assim a gente ganha muito tempo e tempo no concurso é valioso. Uma pessoa guardou em um vidro somente moedas de R$1 e de 50 centavos. Certo dia, ao contabilizar essas moedas, constatou que havia, no total, 84 moedas e que a razão do número de moedas de R$1 para o número de moedas de 50 centavos era 5/7. As moedas de 50 centavos, juntas, totalizavam um valor de... Muito bem, então vamos dizer que o número de moedas de 50 centavos, ou melhor, de R$1 primeiro, né? De R$1 que ele disse primeiro, nós vamos chamar de X. E o número de moedas de 50 centavos, nós vamos chamar de Y. Então aqui nós temos o total de moedas. Ele falou que nós temos 84 moedas. Então, se eu somar o número de moedas de R$1, que é X, com o número de moedas de 50 centavos, que é Y, nós vamos obter 84. Então, eu vou igualar X mais Y a 84. Nós temos também outra informação, né? Ele disse que a razão do número de moedas de R$1, que é X, para o número de moedas de 50 centavos, que é Y, razão você já sabe que é divisão, né? Então, X sobre Y é igual a 5/7, né? Então, a 5/7. Ele quer saber as moedas de 50 centavos juntas totalizavam o valor de... Muito bem, então vamos descobrir quanto é o nosso Y aqui. O Y, né, que é o número de moedas de 50 centavos, e em seguida basta multiplicar pelo valor de cada moeda, que obviamente é 50 centavos. Muito bem, vamos fazer isso aqui. Vou utilizar para resolver o sistema de equações o método da substituição. Isola numa, substitui na outra. Muito bem, então vou multiplicar cruzado aqui na segunda equação. Nós vamos ter 5y é igual a 7x. Poderia ser também 7x é igual a 5y, tanto faz, né? Se x mais y é igual a 84, eu vou isolar
nessa primeira equação, como nós queremos saber o valor de y, né? Eu vou isolar o x em função de y, porque assim a gente descobre quem é o y. Então nós vamos ter o seguinte, né? O x é igual a 84, aquele mais y passou para o outro lado e ficou menos y, né? Então, como o x é igual a 84 menos y, isolei na primeira, substituo na segunda, né? Então, no lugar ali de 7x, no lugar do x, eu vou colocar 84 menos y, né? Então, 7 que multiplica, vou colocar o parênteses porque são dois termos, 84 menos y. Daqui nós vamos utilizar a distributiva para resolver a nossa questão. 7 vezes 84. 7 vezes 84. Posso colocar o sinal de vezes aqui, não tem problema. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 8, 56, com 2, 58. Então aqui nós vamos ter 588. Sinal de menos, sinal de menos. 7 vezes y, 7y. Passamos para o outro lado, aquele menos 7y, né? Vai ficar 5y mais 7y. Está subtraindo, passa somando. Desse lado vamos deixar somente o valor numérico, que é 588. 5y mais 7y, 12y, somando os termos semelhantes, que é igual a 588. 12 está multiplicando, passa dividindo, né? Então nós temos 588 dividido por 12. Vamos fazer essa divisão aqui, 588 dividido por 12. Então pegamos o 58. Quantas vezes o 12 cabe em 58? 4 vezes 12, 48. Para 58, 10. Baixo 8. 10 vezes 12, nós temos 120. 9 vezes 12, nós vamos ter exatamente 108, né? 9 vezes 10, 90. 9 vezes 2, 18. 90 com 18, 108. Então é isso mesmo. Então o resultado, 49. Então nós temos num total 49 moedas de 50 centavos. Mas ele quer saber na realidade. Juntas totalizavam um valor de... Não são 49 moedas de 50 centavos, multiplicando por 50 centavos, nós vamos ter quanto? Essa é fácil, dá para fazer até de cabeça aqui, né? A metade de 49 é a mesma coisa de multiplicar por 0,5. Metade de 40, 20. A metade de 9, nós temos 4,50. Então aqui nós vamos ter R$ 24,50. Alternativa E. Em um depósito, há determinado número de unidades de um produto que será distribuído entre as lojas A, B, C e D. O gráfico mostra algumas informações da porcentagem sobre o número total de unidades desse produto destinadas a cada loja. Sabendo que as lojas C e D juntas receberão 120 unidades do produto, então o número de unidades recebidas pela loja A foi. Então a loja A ali nós já sabemos que é 35%. Ele falou que C e D juntas receberam 120 unidades. Então nós já temos aqui 40 com 35, nós já temos 75%, certo? Então está faltando quanto? Do 100%, 25%. Então C e D representam 25%, concorda comigo? Então 25% representa 120 unidades, né? C e D juntas receberam 120 unidades, então 120. Só fazer uma regra de 3 para resolver. O número de unidades recebidas pela loja A, a nossa loja A aqui nós temos 35%. Então esse número nós vamos dizer que é X. E basta multiplicar cruzado. 25x é igual a 35 vezes 120. 25 está multiplicando, passa dividindo, né? 35 vezes 120 dividido por 25.
E aqui eu vou simplificar. 35 e 25 tudo ali divide por 5, né? 35 por 5, 7. 25 por 5, 5. E eu sei também que 120 dividido por 5 de cabeça dá 24. Nós devemos fazer 7 vezes 24. Júnior, poderia fazer 35 vezes 120 e o resultado dividido por 25? Você vai encontrar a mesma resposta, beleza, querido? Então vamos fazer, né? 24 vezes 7 vezes 4, 28, vai 2, 7 vezes 2, 14, 16. Então nós temos 168 unidades recebidas pela loja A, alternativa B. Muito bem, vamos para a próxima questão. Um rolo de fita adesiva tem 50 metros de comprimento. Desse total, foram cortados 5 pedaços, cada um deles com 75 centímetros de comprimento, e 9 pedaços com 1,25 metro cada um. O comprimento da fita restante no rolo é de... Muito bem, então nós temos 50 metros de comprimento total de metros da fita, né, o comprimento da fita. Desse total foram cortados 5 pedaços, cada um deles com 75 centímetros. Então vamos fazer 5 vezes... Vamos passar aqueles centímetros para metro. Então 75 centímetros passando para metro. Se um metro tem 100 centímetros, então basta dividir por 100, né? 75 dividido por 100, nós vamos ter 0,75. Então nós temos 5 pedaços, cada um deles com 0,75 metro. Então vamos multiplicar. Junto com 9 pedaços com 1,25 metro cada um. Já está em metros, então podemos deixar 1,25 direto ali, né? Então agora o que é que nós vamos fazer? Vamos somar aqui quanto ele utilizou, em seguida a gente diminui de 50, né? Então vamos fazer 5 vezes 0,75 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37, né? 2 casas decimais, 2 casas decimais. Então nós temos 3,75 mais 9 vezes 1,25. Vamos multiplicar aqui. 1,25 vezes 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18, com 4, 22. 9 vezes 1, 9, com 2, 11. 2 casas decimais, 2 casas decimais. 11,25. Então vamos somar aqui. Então mais 3,75. 25,75 vai dar 100, né? Vai 1. 1 com 1, 2 com 3, 5. E abaixo aquele 1. Vírgula embaixo de vírgula na soma. Então nós temos no total 15 metros. Então se nós temos que a fita tem 50 metros e nós utilizamos 15 metros, diminuindo 50 menos 15, nós vamos ter 35 metros, alternativa C. Determinado número de pastas precisa ser colocado em caixas, de modo que cada caixa fique com o mesmo número de pastas. O funcionário responsável pelo serviço percebeu que era possível colocar 20 pastas em cada uma das caixas disponíveis e que, dessa forma, não ficaria pasta alguma de fora. Porém, como 3 das caixas disponíveis foram utilizadas para outro serviço, então foram colocadas 25 pastas em cada uma das caixas restantes e, dessa forma, também nenhuma pasta ficou fora das caixas. O número total de pastas era... Então vamos dizer que esse número total de pastas, nós vamos chamar de N, certo? Número total de pastas nós vamos chamar de N. Ele disse o seguinte: o funcionário responsável pelo serviço percebeu que era possível colocar 20 pastas em cada uma das caixas disponíveis e que dessa forma não ficaria pasta alguma de fora.
Então vamos dizer que o número de caixas, nós vamos chamar de C, certo? Então, se a gente colocar 20 pastas em cada uma das caixas disponíveis, então 20 vezes o número de caixas em cada uma das caixas disponíveis, não ficaria pasta alguma de fora, ou seja, isso seria igual ao número total de pastas. Ele também disse o seguinte: porém, como 3 das caixas disponíveis foram utilizadas para outro serviço, então foram colocadas 25 pastas em cada uma das caixas restantes, e dessa forma também nenhuma pasta ficou fora das caixas. Então, se eu multiplicar 25 pelo número de caixas restantes, quantas foram as caixas restantes? Ora, se o número de caixas é C, né, e ele utilizou 3 das caixas disponíveis, então agora nós temos que o restante é C menos 3, certo? Então 25 vezes C menos 3, isso resulta também em N. Muito bem. Então, como tudo aqui é igual a N, né, nós podemos igualar 20C a 25 vezes C menos 3. Então, vamos fazer a distributiva de uma vez aqui, né? 25 vezes C, 25C, menos 25 vezes 3 dá 75. E no lugar de N, eu vou deixar 20C, né? Eu estou resolvendo pelo método da substituição e aqui já está isolado na primeira equação. Então, no lugar de N, eu coloquei 20C. Então, muito bem. Então, nós vamos ter aqui 25C, vamos passar aquele 20 para o outro lado. 25C menos 20, C que é igual, menos 75 passou para o outro lado e ficou mais 75, né? 25C menos 20C, 5C que é igual a 75. 5 está multiplicando, passou dividindo. Então, 75 dividido por 5. 75 dividido por 5, vamos dividir aqui por 5. 1 vezes 5, 5 para 7, 2, baixo 5. 5 vezes 5, 25. Então, nós vamos ter 15. Então, nós temos 15 caixas no total, né? Então, ele quer saber o número total de pastas. Ou eu faço 20 vezes 15, que é C, né? Que é o nosso número N, ou eu faço 25 vezes 15 menos 3, tanto faz. É claro que é mais fácil fazer 20 vezes C, né? Então, como N é igual a 20 vezes C, e N é o número total de pastas, N é igual a 20 vezes o nosso 15 ali. 2 vezes 15, 30, com 0, 300, né? O nosso número total de pastas é 300, alternativa A. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Em um restaurante, há 40 mesas, algumas com 4 cadeiras e outras com 6 cadeiras, sendo que o número de mesas com 4 cadeiras supera o número de mesas com 6 cadeiras em 10 mesas. O número total de cadeiras de todas essas mesas juntas é... Muito bem. Então, nós temos mesas com 4 cadeiras e outras com 6 cadeiras. Então, vamos dizer que o número de mesas com 4 cadeiras nós vamos chamar de X. E o número de mesas com 6 cadeiras nós vamos chamar de Y. Se o total de mesas nós temos 40 mesas, né? Então, nós temos que x mais y só pode ser 40. Júnior, não pode ser 4x mais 6y igual a 40? Não, porque ele me informa o número de mesas e não o número de cadeiras, certo? Então, se eu somar o número de mesas com 4 cadeiras com o número de mesas com 6 cadeiras, nós temos o total de mesas, que é 40. Então, x mais y é igual a 40. Em seguida, ele disse ainda o seguinte para a gente compor a segunda equação do sistema. Sendo que o número de mesas com 4 cadeiras... Quem é o número de mesas com 4 cadeiras? O x, né? Ele supera o número de mesas com 6 cadeiras em 10 mesas.
Então, ele é igual a y mais 10, certo? Muito bem. Ele quer o número total de cadeiras. Então, nós devemos encontrar quanto é o número de mesas com 4 cadeiras e também com 6 cadeiras. Em seguida, a gente faz a multiplicação de cada uma, né? Vamos lá. Então, aqui nós podemos resolver pela substituição, porque já está até isolado, né? Na segunda equação, o x é igual a y mais 10. Se a primeira equação é x mais y, que é igual a 40, no lugar de x nós vamos colocar y mais 10. Então, no lugar de x, nós vamos colocar y mais 10. Então, y mais 10, repete o resto, né? Mais y é igual a 40. Só substituir o x por y mais 10. Y mais y é 2y. Esse 10 está somando, passou subtraindo. 40 menos 10 nós sabemos que é igual a 30. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 30 dividido por 10. 2, perdão. Então, nós vamos ter 30 dividido por 2, 15. Então, se o nosso y é 15, nós já podemos descobrir também quanto é o valor de x, né? O x é igual a y mais 10, ali na segunda equação. Então, x só pode ser 15, que é o y, mais 10. Então, x é igual a 25. Moral da história, nós temos 25 mesas com 4 cadeiras, né? Então, aqui nós já vamos ter vezes 4, 100 cadeiras. 100 cadeiras, né? Das mesas com 4 cadeiras. E vezes 6, são 15 mesas com 6 cadeiras. 6 vezes 15, 90. Então, no total de cadeiras, nós vamos ter 100 mais 90, 190 cadeiras. Alternativa D. Questão bem interessante, né? Muito bem, vamos para a próxima questão. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de unidades vendidas de um produto em 5 dias de uma semana. Sabendo que o número de unidades vendidas na segunda-feira foi igual à metade da média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias, então, a média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias foi. Pause o vídeo e tente resolver antes, que estão as alternativas. Muito bem. Então ele falou o seguinte, sabendo que o número de unidades vendidas na segunda-feira, que é x, foi igual à metade da média diária do número de unidades vendidas nesses 5 dias. Então, foi igual à metade da média. Então, a metade, que é 1 sobre 2 vezes aquela coisa, né? A metade de alguma coisa eu poderia dividir por 2 ou multiplicar por 1 sobre 2, dá na mesma, olha só. Qual é a metade de 50? Então, eu posso fazer 1 sobre 2 vezes 50. Ou simplesmente 50, né? Dividido por 2, dá na mesma. Tudo aqui nós vamos ter 25 do mesmo jeito, né? 1 vezes 50, 50, dividido por 2, 25. 50 dividido por 2 de cara, 25. Então, a metade da média. E a média aqui eu vou dizer que ela é a letra M. Geralmente eu coloco X em uma barra, né? Aqui eu vou deixar um M em uma barra para indicar a média. Para não confundir com aquele X, beleza? E nós sabemos que a média aritmética nada mais é que a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, vamos calcular separadamente a média, né? Então, vamos fazer a soma das medidas, né? Nós vamos ter o x mais... Vamos somar todo mundo aqui. 3 com 5, 8, com 5, 13, com 8, 21... Aí 2, 2 com 1, 3, com 1, 4, com 2, 6, com 2, 8, né? Então, somando tudo, nós vamos ter 81. Dividido pelo número de medidas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 medidas, né? Então, nós temos que a média é x mais 81 dividido por 5.
Então vamos escrever isso aqui novamente ali. Então nós vamos ter que o x ele é igual à metade da média aritmética. Então x é igual a metade, 1 sobre 2 vezes, nós temos então x mais 81 dividido por 5. Deveria deixar um parênteses grande aqui. Então nós vamos ter o seguinte, né? 1 vezes x mais 81 no numerador vai permanecer x mais 81. 2 vezes 5, lembre-se que na multiplicação de frações a gente multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 5 embaixo ali nós vamos ter 10. E agora eu posso multiplicar cruzado, né? Nós vamos ter 10x, que é igual a x mais 81. Então passamos para cá o x, então 10x ficou menos x, que é igual a 81. 10x menos x, 10x menos 1x, nós vamos ter 9x, né? Então x é 81 dividido por 9, que é igual a 9. Então x é igual a 9, mas ele não está perguntando quanto é x, né? E sim quanto é a média diária do número de unidades vendidas. Então ele quer saber a média diária. Então cuidado, porque por falta de atenção você pode acabar marcando ali a alternativa E. Então, nós vamos substituir. Substituir ali. Se o x é 9, nós vamos ter 9 mais 81 dividido por 5. 9 mais 81 é 90. Dividido por 5, nós vamos ter 18, né? 50 mais 40, 90. É isso mesmo, 18. Então, a média, na realidade, é a alternativa B, certo? Questão bem interessante, espero que você tenha gostado da correção. Qualquer dúvida aí deixe nos comentários. Vamos para a próxima questão. Uma sala retangular ABCD, com 8 metros de largura, teve parte de sua área reservada para estocar materiais, conforme mostra a figura. Sabendo que o perímetro da sala reservada é igual à metade do perímetro da sala ABCD, então a área da sala reservada é igual a... Muito bem, ele falou que o perímetro da sala reservada é essa sala aqui, certo? Então o perímetro da sala reservada é igual à metade do perímetro da sala ABCD. E a metade do perímetro da sala ABCD, eu poderia colocar perímetro ABCD dividido por 2 ou 1 sobre 2 vezes o perímetro ABCD, né? Como a gente fez na questão sobre média. Então, muito bem. Então, vamos calcular quem é o perímetro da sala reservada, né? Note que a gente não tem essa distância aqui entre A e esse ponto. Então, eu posso chamar essa distância de x. E aqui nós já temos que a altura é 8 metros, né? Então vamos lá. O perímetro da sala reservada, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então na sala reservada nós temos aqui um retângulo, né? Então tem x aqui em cima e embaixo. Então nós temos 2x mais 8 desse lado e 8 aqui também, né? 8 com 8, 16. E o perímetro ABCD, nós vamos ter 10 mais x em cima e 10 mais x embaixo. Então, só aqui nós vamos ter x com x, 2x, 10 mais 10, 20, né? Então, nós vamos ter 2x mais 20, mais nós temos também 8 desse lado e 8 desse lado. 8 com 8, 16. Então, vamos dividir isso por 2. Eu poderia multiplicar cruzado ou poderia simplificar também. Já vamos somar aqui 20 com 16 dá 36. Então, mais 36, certo? Então, sobre 2. E vamos multiplicar cruzado. Como eu falei, você poderia simplificar também sem problema nenhum. Então, ficou 2 vezes 2x mais 16, que é igual a 2x mais 36. Fazendo a distributiva, 4x mais 2 vezes 16, 32,
que é igual a 2x mais 36. Vamos passar o 2x para o outro lado. 4x ele está somando, passou subtraindo. Vamos passar o 32 para o outro lado, então ficou 36 menos 32. 4x menos 2x é 2x. 36 menos 32 aqui é 4. Então x é 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então nosso x é 2 metros. Essa medida aqui é 2 metros, né? Ele quer saber a área da sala reservada. Então, a área dessa sala reservada aqui, a área da sala reservada, como é um retângulo, base vezes altura. Então, a base nós sabemos que é 2, né? A base é 2 e a altura é 8. 2 vezes 8, 16 metros quadrados, alternativa C. Vamos para a próxima questão. Enfim, chegamos à última questão de matemática dessa prova. Se você está gostando, confira também o nosso e-book de matemática VUNESP 2019. Está com preço promocional. O link está na descrição desse vídeo. São mais de 200 questões corrigidas em vídeo para você aproveitar. Vários blocos de papel, todos iguais entre si, e cada um deles no formato de um prisma reto de base retangular, com 30 cm de comprimento, 20 cm de largura e 5 cm de altura, foram empilhados conforme mostra a figura. Se o volume total dessa pilha é 45.000 centímetros cúbicos, o número de blocos dela é... Muito bem, então ele informa o volume total da pilha. E aqui nós podemos calcular separadamente o volume de um bloco apenas, né? Então aqui é um paralelepípedo, ou também chamado de prisma reto de base retangular. Então, para calcular o volume, basta multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura, né? As três dimensões. Então, nós vamos fazer 30 vezes 20 vezes 5. A VUNESP sempre cobra o volume de um paralelepípedo, certo? Basta multiplicar as três dimensões. Então, vamos lá. 5 vezes 20 dá 100, vezes 30... 3.000, né? Então nós temos 3.000 centímetros cúbicos. Se o volume total dessa pilha é 45.000 centímetros cúbicos, ele quer saber o número de blocos dela. Então, se nós temos N blocos aqui no total, né? N blocos, nós não sabemos o número. Então, se eu fizer 3.000 vezes o número de blocos, eu devo ter um total de 45.000 centímetros cúbicos. Já está em centímetros cúbicos, então está ok a nossa unidade. 3.000 está multiplicando, passa dividindo, então ficou 45.000 dividido por 3.000. Cancelamos 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. 45 dividido por 3 é 15. Então nós vamos ter 15 blocos, alternativa E. Pois muito bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A VUNESP não trouxe nenhuma novidade com relação ao conteúdo, né? Ela cobrou bastante nessa prova sistema de equações, pelo que eu percebi. Então espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e até a próxima!